Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje vamos conversar com Guilherme Camargo, ele que nos traz o livro aqui, Os Guardiões de Termilia, não sei se estou pronunciando adequadamente, Aprendiz da Elite. Um livro totalmente ficcional, praticamente o Guilherme fez um esforço fantástico no sentido de criar todo um ambiente, um enredo e personagens, no sentido de desenvolver uma história que podemos dizer assim, no primeiro momento, de aventura, e que depois vai ganhando outras nuances. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, um jovem escritor, digamos assim. Prazer é meu, claro. Guilherme, 14 anos de idade, já lança o teu primeiro livro, e a gente vê pela riqueza de detalhes que tu traz no teu livro. Então, num primeiro momento, eu gostaria que tu explicasses como é que funcionou esse teu ingresso no mundo da leitura de forma tão precoce, e aí depois, numa segunda parte, nós começamos a tratar especificamente do livro. Bom, o meu principal gosto pela leitura foi desde pequeno, que meus pais sempre me incentivaram isso, muito bem me incentivaram a isso. Tanto que meu primeiro livro que eu li foi Doutora Quest, que foi uma série que eu ganhei deles, presente. E desde então eu sempre gostei de ler, comecei a ler cada vez mais, livros de tudo quanto é tipo. Tem até muitos e muitos livros favoritos, porque eu não consigo me decidir de tão bons que são. E basicamente é isso. Foi mais porque eles me incentivaram. Quais autores que te chamam mais atenção, digamos assim, tentando pegar um leque variado? Bom, acho que tem o Christopher Paolini, da série Eragon. Tem o Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem o Sir Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que também é um ótimo personagem, adoro ele. Acho que se eu fosse começar a listar aqui vai ficar meio grande. Mas sempre nessa área de investigação, de aventura. Mais aventura e fantasia, bastante. É isso que eu ia colocar. E no cinema, assim, te influencia, digamos assim, cenários que eventualmente tu possa enxergar, vamos supor, um filme como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, ou até outras séries aí como 007, vamos supor. Isso chega a te influenciar, não no sentido de tu reproduzires tal como nos livros, mas de repente só aquela imagem de determinados cenários na tua criação influencia de alguma forma? Claro, tanto O Senhor dos Anéis, que ele é uma série grandiosa, que é o meu tipo favorito de livro. Essa parte mais medieval, meio mágico e tudo. Claro que me influenciou tanto com os anões, elfos, que isso tem até hoje em muitos e muitos livros de fantasia. É algo que sempre me inspirou. Mas a maioria dos locais que eu tenho em mente quando eu vou escrever esse livro vem de experiências que eu tive com outros livros. Ver aquela descrição de um campo aberto, por exemplo, com um campo com flores, e no final cavalos correndo, por exemplo, eu consigo ver isso muito bem. Isso que eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho de conseguir fazer, de poder ver o que os autores querem escrever. Sim, claro, porque a imaginação, realmente é aí que está a graça da leitura. Você não tem o cenário pronto, você precisa, de certo modo, provocar o leitor, e imediatamente tu transferes essa tua experiência aí sim criando, não só, digamos assim, consumindo o livro, a própria leitura em si, né? Uhum. E o que te levou então a ter essa iniciativa de produzir livros a partir dessa influência, já com essa primeira obra? Quem for ler o livro vai notar, no primeiro momento, uma redação simples, e quando eu digo simples não é no sentido depreciativo, eu digo simples no sentido de sim. Facilmente se compreender. Tu usas frases curtas, termos não muito elaborados, de modo que seja fácil a leitura até para leitores menos experimentados. O que até chama atenção que no jornalismo sempre é muito exigido isso, né? Frases curtas, objetivas, ir direto ao ponto. E no teu primeiro livro já é possível perceber isso. E eu, como jornalista, me senti gratificado de perceber esse tipo de estrutura. Embora eu, propriamente, muitas vezes seja um pouco prolixo em algumas redações, gostei de tomar contato com o teu texto. A partir, então, dessa experiência
com as histórias que te influenciaram. Como então decidir por um estilo de escrita, por uma forma de produção? Isso foi automático? Tu procuraste uma forma com a qual tu te adaptarias melhor? Como é que funcionou esse processo? Bom, eu acho que o meu estilo de escrita veio algo meio que naturalmente, porque eu tentava sempre fazer o mais natural possível, fazer de uma linguagem informal, tanto para quem não tivesse acostumado ou que não gostasse, assim, no primeiro momento de ler, conseguisse entender e conseguisse se adaptar ao texto, sim, como ele está escrito agora. Eu tentei sempre fazer como se fosse uma conversa com o leitor, para ficar mais simples e também mais natural. Quem for pegar o livro vai notar, por exemplo, a estrutura dele dividida em capítulos e partes, só que não se segue uma narrativa tradicional, como a gente fala, com aquele enredo que vai ligando um capítulo ao outro. Tu tens uma forma bastante direta de chegar. Por exemplo, alguns capítulos já iniciam com travessões e conversas entre os próprios personagens, de modo que exige de um leitor que não seja muito experimentado essa capacidade de encadeamento, que eventualmente num capítulo tu vais retomar passagens de 2, 3 anteriores, e o leitor vai ter que construir um pouco esse enredo. Tu vais mais direto ao ponto, digamos assim. Uhum. Até que nós íamos conversando nesse sentido um pouco antes da nossa entrevista. Sim, isso é proposital ou surgiu automático também? Sim, eu ia falar. Isso é proposital, principalmente porque no livro tem 3 narradores personagens, que a história se passa com eles, e eu tentei colocar na visão deles. Por exemplo, em um capítulo eu estou falando de um personagem que é o Dylan, eu estou vendo o que ele está vendo. Mesmo que algumas coisas o leitor saiba pelo que os outros 2 personagens principais já saibam, já conheçam o que aconteceu. Por exemplo, uma parte, um deles, ele é capturado e ele sabe mais ou menos aonde é que ele está. Só que os outros personagens não sabem. Só que o leitor consegue mais entender o contexto e entrar mais na história. Para que as pessoas entendam, embora seja o primeiro livro, ele já chega com um contorno de que terá continuação. Algo como uma trilogia, digamos assim, ou posso estar me antecipando demais. Não. Mas tá tu estás dando a ideia de que haverá uma continuidade. Então, cria-se digamos assim, uma cidade ou um espaço imaginário, que seria a Termilia, que dá origem ao título do livro, digamos assim. E aí tu tens uma estrutura medieval, digamos assim, quase que feudal, com os reis, com príncipes, aquela discussão de continuidade, se um morresse, o que acontece. E aí tu partes de uma ideia, então, de vácuo de poder, né? Que é uma coisa que vai gerar briga em todos os tempos, principalmente hoje em dia. Já era assim naquela época, hoje também não é diferente. Então, 2 irmãos se veem numa determinada situação em que os pais faltam. E aí um deles, por ser mais velho, evidentemente, assume como rei. E aí se cria, então, uma divergência familiar, uma inclusive rivalidade de sucessão e de vaidade, como acomete todo ser humano quando está em questão poder de uma forma ou de outra. Eu gostaria, então, que a partir dessa introdução que eu estou fazendo, tu entrasses um pouco na história, de modo a familiarizar o nosso telespectador com o enredo da tua história. Claro, nós não podemos contar tudo, mas até o final. De modo alguns lampejos que tu venhas a achar apropriado colocar aqui. Bom, essa história se passa no reino de Termília e é um pouco depois, a história principal se passa depois logo da introdução. Na introdução eu coloquei 2 irmãos, como você tinha dito, que são os príncipes do reino, na qual a mãe morre no parto do do segundo filho, né? Com isso, o rei daquela época ele fica desolado e ele, digamos, falta com os filhos, né? E o mais velho assume o poder depois de um tempo. E o mais novo, talvez por inveja, ganância, ele foge do reino
Mas o rei chega a morrer Sim, o rei mais velho, sim. Um período depois da morte da mãe, ele também morre. Ele também Daí chega a falecer. sim a necessidade do príncipe mais velho assumir como rei, né? Assumir como rei. E o mais novo, por inveja, ganância, ele foge para digamos, país, um reino fronteiriço dominado por monstros. E ele se torna líder deles por talvez também por sua inteligência e por conhecimentos sobre um pouco de magia, mas isso eu não posso revelar muitos detalhes, que vai ter que dar uma lida no livro. Sim, claro, evidente. Depois disso, ocorre uma guerra por vingança, né? Porque o irmão mais novo queria atacar o irmão mais velho, que ocorre no deserto de Sal, que é literalmente um deserto feito de sal, que tem no reino de Termília. E depois disso, muita gente morre e muitos são levados para a guerra. Quando isso acontece, os condes e as pessoas que têm mais poder são meio que obrigadas a cuidar dos órfãos de quem eles já haviam mandado. E os personagens principais são órfãos, que os pais deles morreram na guerra, e tá começando a se recriar, tá acontecendo de novo o início daquela guerra. Tá havendo os monstros estão entrando no país, levando escravos, humanos mesmo, e eles são convidados a integrar um grupo de elite para a defesa do reino, que é um grupo secreto, não é, mas algumas pessoas conhecem, claro. E a história se passa em eles aprendendo a lidar com tudo isso que está acontecendo e a salvar um deles, que vai acontecer um problema, vai ser um rapto, ajudar a salvar um deles. E um detalhe que é bastante explorado e que nós já mencionamos aqui é essa inveja, digamos assim, de poder entre os irmãos. O que tu podes nos antecipar para quem está nos acompanhando? Como é que vai virá a ser resolvida, essa inveja, essa disputa entre eles? Não sei se tá bom. Vou contar um pouquinho. Como já diz até no final desse primeiro livro, que já dá a entender que não vai parar por aí. Pois é, nesse sentido que exatamente isso vem a ser um dos eixos centrais da história. E o que for possível, e eventualmente tu ainda nem elaboraste, mas que já está pensando do ponto de vista de continuidade. Como resolver esse impasse, digamos assim? Já resolvi. Como não vai parar por aí, a vingança do irmão, o ódio que ele sente pelo irmão mais velho não diminuiu por causa disso. É nesse sentido. Tanto que eu chego a comentar que a filha mais velha do rei atual, ela desapareceu, simplesmente desapareceu, todo mundo sabe, que foi obra do irmão mais novo do rei. E no segundo livro ela vai reaparecer, só que diferente. Eu não posso contar exatamente diferente como. Já estás escrevendo isso? Sim, estou finalizando o segundo já. Daqui a um tempo acho que eu vou poder passar aqui de novo só para falar do segundo. Não, é evidente. Tu vais voltarás aqui quando te convidaremos para uma outra oportunidade, já levando em conta o segundo livro. E dentro dessa trama, tu pretendes agregar novos espaços, expandir, digamos assim, inclusive até o ambiente onde se desenvolveu a trama desse primeiro livro, ou ele ainda vai ganhar complexidade e novos desdobramentos, aproveitando os mesmos personagens, o mesmo ambiente, que é comum isso em histórias de aventura, em determinado momento até o espaço inicial acaba sendo abandonado e se criam novos reinos, novas cidades, e vai ganhando um desenrolar quase que interminável. Viram aquelas séries de várias edições. Né? Tanto que você pode ver no mapa, logo no início do livro, que tem na introdução, tem um mapa, que ele não é muito grande. Ele é grande, mas é que tem muita fronteira, ele não termina. Então eu vou explorar isso bastante. Tem uma parte que é o Planalto dos Ventos Uivantes, ali logo no topo do mapa. A nossa produção já está pegando vai aparecer o mapa para quem nos acompanha. Sim. Vai ser aumentado o mapa, talvez já no próximo livro. E esse mapa foi com a ajuda do meu pai, que ele é geógrafo, e o meu ilustrador, que é o Fred Varela, que ele me ajudou muito com esse livro, ele deu a cara do livro.
E, bom, acho que é isso, vai aumentar. E no segundo vai ter muito mais personagem, a história vai ficar bem mais complexa. E eu tô tentando sempre melhorar a escrita para ficar mais fácil de entender, mesmo para quem não é muito acostumado com livros. E aí no momento que nós estamos nos encaminhando para a etapa final do nosso programa, tu pretendes recorrer a outras alternativas? Porque, por exemplo, mesmo que a tua finalidade seja se dedicar a esse universo, podemos chamar assim, universo mágico, de ficção, tu podes recorrer eventualmente a autores clássicos para tentar assimilar alguma ideia de enredo, alguma ideia de próprio vocabulário a ser utilizado. Pretendes recorrer a outros autores ou também continuar na linha de obras que dialoguem com o que tu estás fazendo, mais especificamente? Bom, eu estou pretendendo continuar do mesmo jeito de escrita, tudo, porque é um jeito que eu gosto de escrever. E bebendo na fonte natural. dos mesmos autores com os quais já estás familiarizado, sim, é isso? Sim, eu tirei inspiração de muitos livros que eu gosto. E, bom, talvez no segundo livro, talvez não, claro, né, eu estou pretendendo sempre melhorar. Mas no segundo livro vai estar mais elaborado, tudo mais complexo. Então, isso não se deve, acho que talvez, aos muitos livros que eu li, tanto no meio tempo que eu estava escrevendo, tanto antes. E eu estou sempre tentando melhorar tudo o que eu consigo, fazer o melhor possível para quem for ler. E com 14 anos tu já deves estar tomando contato com alguns autores da literatura brasileira, nem que seja na escola. Alguns poucos. O que mais te chama a atenção, se tu pudesse arriscar assim, desses autores clássicos? Desses autores, eu acho que eles, claro, são muito conhecidos, são livros muito bons, né? Sim, são muitos. Um dos que eu mais gostei foi o Alienista, que é muito bom. Mas acho que eles não são lidos pelo público jovem, só em escola, por conta da linguagem, que é um pouco mais complicada. Claro. Então é isso que eu sempre tento fazer. Eu sempre tento deixar o mais simples possível, para que as pessoas que não estão acostumadas a ler venham a ver o quão bom é isso. Porque nós vamos pegar os clássicos, por exemplo, tu estás aí citando Machado de Assis. Machado de Assis, ele tem uma escrita mais difícil, muitas vezes, de se assimilar, mas é um estilo ímpar. E muitas vezes a gente vai entender um pouco melhor quando já se está mais velho e aí reler aquelas obras que no período de colégio não era tão simples. De se compreender, digamos assim. Inclusive, o principal dele, o Dom Casmurro, se você for ler 10, 15, 20, 30 vezes, sempre vai encontrar alguma coisa nova para o qual não tinha tentado em oportunidades anteriores. Né? Faz parte da vida, digamos assim, de leitura e de acompanhamento das obras. Nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria que tocasse algum ponto que não tenhamos abordado até aqui, ou que até antecipe já, continue antecipando aí detalhes do teu futuro livro, ou dando mais pistas para quem tomar contato com a obra atual, a compreenda da melhor forma possível. Eu acho que já foi pista demais, o pessoal vai ter que dar uma conferida. Eu só queria convidar o pessoal, que vai ter logo depois do lançamento, que vai ser dia 5 de julho, sábado, para dar uma olhada no livro, para ver como é que vai ser. Vai estar à venda já disponível na livraria do Arco da Velha. Bom, basicamente é isso. Só quero que as pessoas conheçam esse livro para ver o quão diferente é fazer um trabalho assim, que todo mundo consegue. 5 de julho coincide com o dia que esse programa está entrando no ar. Então nós ficaremos ainda na programação por mais dias, mas então aqueles que não puderem acompanhar o lançamento em loco têm a possibilidade de visitar então a livraria do Arco da Velha e tomar contato com a obra. Quem quiser também tem a página. E que horas é o lançamento de 5 de julho? Das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia. Bom, também para quem quiser dar uma olhada, tem a página no Facebook, Os Guardiões de Termília. Também tem o meu e-mail guibianchin@gmail.com, Bianchin com CHIN no final. E também tem a editora Vox Media, que é a que está me assessorando e me ajudando com todo esse trabalho.
Então tá, Guilherme, eu quero te dizer que foi um privilégio conversar contigo. Já tinha lido o livro, mas fiquei mais encantado de poder conversar contigo, ver o domínio que tu tens das histórias, a facilidade com que tu consegues te expressar. Te desejar boa sorte aí na continuidade dessa carreira, digamos assim, que tu estás dando início. E sem dúvida, na medida em que tiver já encaminhado, chegando às livrarias a segunda edição, então volte aqui conosco para conversarmos e darmos continuidade a esse belo bate-papo. Muito obrigado mais uma vez, Guilherme. Eu que agradeço. Conversamos então com Guilherme Camargo, mais uma vez recomendando aqui o livro Os Guardiões de Termília, Aprendizes da Elite. Então continue acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Oi, Guilherme.